tá? Não foi dessa vez, graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Irmãos, eu queria fazer uma breve reflexão antes de celebrarmos a ceia juntos. Esse momento de ceia é um momento muito especial, um momento que você talvez esteja no meio de um caminho, no meio do seu caminho, cheio de desafios, cheio de projetos, cheio de expectativas, cheio de necessidades. Sua mente está aí borbulhando de necessidades, borbulhando de ideias, borbulhando de pensamentos, de interações com a sua família, de interações com os filhos, com pai e mãe, de interações na faculdade, com interação na escola, com expectativas múltiplas. Mas para que você não se perca, é muito importante que você nessa manhã se dê essa oportunidade de se assentar à mesa e de lembrar de onde viemos, onde a nossa vida começa. Porque a nossa vida começa na cruz. Para nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, para nós que confiamos a nossa existência a Ele, nós temos dois inícios, como Jesus diz para Nicodemos. Nós temos um início quando saímos do ventre de nossas mães, mas temos um outro início quando fomos marcados pela marca do Cordeiro. Quando recebemos o selo do Espírito Santo, ali começamos tudo de novo. O Evangelho não é recalchutar aquilo que já vinha acontecendo. O Evangelho não é lanternagem. O Evangelho é começar numa fábrica nova. O Evangelho não é remendo. Não é remendar alguém que eu já era. Evangelho é tornar tudo novo, é me transformar numa nova pessoa. O que lembramos nessa manhã, o que talvez de alguma forma tenhamos esquecido, é que diante de Jesus tudo se faz novo. Essa é a fala de Paulo para a igreja de Corinto. Aquele que está em Cristo, eis que tudo se fez novo. Por isso eu quero ler com você Marcos capítulo 2, verso 22. Marcos é o primeiro relato evangelístico, ou do Evangelho a ser escrito. O primeiro discípulo de Jesus que se propôs a relatar os fatos que foram vistos e os relatos que foram ouvidos. E diante de uma conversa com os fariseus, com algumas pessoas que estavam ali cercando Jesus e os seus discípulos, diante de uma pergunta, por que os discípulos de Jesus não jejuam? Ou por que não jejuavam? Jesus responde, por fim, eu quero usar só o verso 22, assim: ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Deus aplique no nosso coração essa palavra. Depois ele fala sobre Jesus recebendo ali a visitação de Deus no seu batismo. Depois ele cita Jesus no deserto. Depois ele cita os discípulos sendo chamados por Jesus. E logo ele começa uma série de relatos de curas que Jesus fez, de milagres que Jesus fez. E dentre esses milagres, ele sempre traz algumas insatisfações dos fariseus com os milagres de Jesus e com a forma que Jesus caminhava. E para mim esse final, meio do capítulo 2 aqui, Marcos está querendo na sua literatura destacar, olha, o que Jesus está fazendo é novo, observem, tudo que eu vou escrever até o final aqui
tem um tom. Jesus trouxe novidade para onde ele passava. Jesus traz novidade para a sua própria família, dizendo que mais para frente, Jesus, ao ser confrontado, ao ser, na verdade, informado de que Maria e seus irmãos o esperavam, Jesus fala assim: quem é a minha família? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Meus irmãos e a minha família são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus ressignifica, renova a sua família, ampliando a sua família e a família daqueles que o seguiam. Mas eu queria trazer para a nossa reflexão aqui, breve, diante desse texto de Marcos, diante desse verso de Marcos, diante do contexto do que Marcos está falando, 3 coisas que Deus precisa renovar em nossas vidas. 3 coisas que Jesus está mostrando que renova na sua caminhada. A primeira coisa é que Jesus renova sistemas religiosos. É muito interessante a fala de Marcos, a descrição de Marcos, de onde João Batista estava servindo. Se você lembra, João Batista é filho de quem? Zacarias. Zacarias é o quê? Zacarias é um sacerdote. Eu vou perguntando, as vozes vão diminuindo. Pode falar, gente. Pode falar. Fala errado com convicção, é isso. Não tem problema, a gente está aqui para ajustar. Então, Zacarias é um sacerdote, agora todo mundo vai saber. E o sacerdote serve aonde? No templo. E onde João Batista está pregando? No deserto. O sistema religioso foi desfeito, porque João Batista havia sido chamado para preparar o caminho para o Senhor. A expectativa de uma família sacerdotal é que os filhos sigam seu pai e continuem servindo no templo. Está João Batista servindo no deserto, pregando o batismo de arrependimentos. Aqui também, de uma forma direta, na conversa com os fariseus ou com as pessoas que o cercavam, Jesus está dizendo: olha, os meus discípulos não jejuam porque o noivo está com eles, o prometido está com eles, o Messias está com eles. Haverá um tempo em que eles jejuarão, quando o noivo for separado deles. Mas hoje o noivo, quem é que numa festa de casamento está jejuando? O noivo está com eles. Jesus está dizendo para aqueles que estão ali, está anunciando: olha, a grande novidade anunciada no Velho Pacto, anunciada pelos profetas e anunciada pela lei, a novidade da lei está aqui, sou eu, está no meio desses discípulos. E por essa novidade ter chegado, e por eu estar aqui de uma forma nova e única, mesmo os costumes religiosos vão ser transformados. E principalmente os costumes religiosos vão ser transformados. Jesus é questionado aqui sobre o jejum, mais à frente Jesus é questionado, ou nesse meio aqui Jesus é questionado sobre guardar o sábado. O texto de Marcos querendo mostrar essa novidade, essa inconformidade com aquilo que é novo, esse incômodo que aquilo que é novo traz para a gente. O que é novo incomoda, o que é novo quebra a rotina, o que é novo quebra o que é visual nosso. Você sabe, você que é marido tem essa experiência maravilhosa, que você deixa a coisa no lugar errado, mas no seu lugar, e a esposa coloca no lugar certo, mas não é seu lugar, e você não vê aquilo, e você se perde do mundo, e você não sabe mais qual é o seu nome, onde você está, porque você esperava encontrar aquele sapato naquele lugar, e ele não está lá. O novo incomoda, tira a gente do lugar, tira a gente do costume, tira a gente do comodismo. E é isso que Jesus está fazendo. Marcos relata: olha, Jesus entrou na sinagoga no sábado e tinha um homem com uma mão atrofiada. E os fariseus e os mestres da lei o ficaram observando. Vamos ver se esse homem vai curar o homem no sábado. Vamos ver se ele vai fazer algo novo. Vamos ver se ele vai fazer algo que quebra aquela nossa rotina esperada. E aí Jesus, sabendo, o texto de Marcos diz isso, Jesus sabendo a intenção do coração deles, no seu íntimo, fala: olha, o que é permitido? É permitido fazer o bem no sábado? Será que esse costume que vocês seguem, esse rito que tanto é costumeiro de vocês, tem algum sentido para esse homem que está com a mão atrofiada? Será que toda a nossa fome, toda a nossa sede, todo o nosso trabalho é por manutenção apenas?
Será que a gente deve se esforçar apenas para manter tudo no perfeito lugarzinho? Será que o nosso maior anseio do coração é que nada saia do seu lugar? Queridos, o mundo está girando, o mundo está saindo do lugar, o planeta Terra está saindo do lugar, o universo está se expandindo, todos nós estamos em movimento, tudo está mudando, tudo está se renovando. Sabe por que você está vivo? Porque suas células estão se reproduzindo, estão se renovando, tudo precisa mudar, gente. E a nossa forma de participar da religião, a nossa forma de participar do corpo da igreja precisa também ser renovada. Deus deseja renovar a forma com que você se relaciona com a igreja. Porque a igreja também muda. As pessoas da igreja mudam. Graças a Deus por isso. Para que todos creiam. E todos são pessoas novas, pessoas que chegam, pessoas que adentram os nossos espaços, pessoas que ocupam espaços que outros deixaram, pessoas que assumem, pessoas que mudam as rotas, pessoas que têm novas ideias, pessoas que trazem novas alegrias para a gente. Então, a ceia tem um sentido para mim, o primeiro sentido da ceia para mim é comunitário. É que todos nós juntos nos assentemos na mesma mesa e lembremos que Ele é o ponto de partida, que Cristo é o ponto de partida e que todos nós somos uma família. Quando nós ceiamos juntos, quando nós partimos o pão junto, quando nós partilhamos da mesa do Senhor juntos, nós estamos dizendo isso, nós somos essa comunhão, nós somos essa comunidade, nós somos comuns, nós somos uns dos outros, nós somos uns para os outros. E somos uns para os outros, para aqueles que já estavam, para aqueles que estão chegando, para aqueles que chegarão, ansiando que outros cheguem, que outros participem dessa mesa e que essa comunhão seja repleta de vida, diversidade e da presença do nosso Deus. Há quanto tempo você não faz coisas novas? Há quanto tempo você não vem para a igreja com expectativas novas? Há quanto tempo você não assume compromissos novos com o Senhor? Há quanto tempo você realmente não coloca o seu coração diante de Deus e fala, Senhor, renova, Deus, renova o meu amor, renova a minha comunhão, renova a minha participação no corpo, renova a minha vida. Jesus renovou o sistema religioso, renovou as formas que a religião acontecia. E aqueles homens só se tornaram discípulos de Jesus porque se dispuseram a serem renovados na sua forma de participação da religião. Queridos, precisamos ser discípulos de Jesus hoje. Fomos ontem, fomos no passado, para a glória de Deus, mas somos hoje. E seremos até que Ele nos recolha. E enquanto formos discípulos dEle, vamos sendo renovados nesse caminho. Vamos tendo novas oportunidades, vamos tendo novos desafios. E é por isso que talvez a pergunta diante da ceia, naquele convite que Paulo faz de examinar o nosso coração, é essa. Qual é a novidade que Deus quer trazer para a sua vida? Qual é o novo compromisso que Deus quer que você assuma com Ele? Quais são as novas formas de se relacionar com a igreja dEle, com a palavra dEle que você precisa assumir? Talvez você já esteja muito acostumado, você sabe, domingo de manhã você vem para a igreja, às vezes não vem à noite, às vezes vem no culto de quarta, às vezes não vem, participa do mesmo grupo, é tudo muito encaixado, é tudo muito rotineiro e é bênção. Constância significa profundidade. Profundidade, mas profundidade é de quem continua cavando. Busca a profundidade aquele que continua buscando mais no Senhor. Estagnação é aquele que cavou, chegou a uma certa profundidade e parou por ali. Talvez você esteja estagnado na sua vida religiosa, espiritual há muito tempo. Está na hora de você buscar ao Senhor, está na hora de você renovar a sua vida, de você buscar novos caminhos com Ele. E falando em caminhos, essa é a segunda coisa que Deus deseja renovar na nossa vida. Um dos relatos que Marcos faz aqui, nesse início da sua carta, e ele também prossegue fazendo isso de outras formas, é o chamado, a convocação dos discípulos. E na convocação dos discípulos, e algo que fica muito claro, se você for ler a Bíblia, o Evangelho de Marcos na versão NVI,
eu queria te fazer um desafio de contar quantas vezes o verbo deixar é mencionado por Marcos nesse início do seu evangelho. Nos 4 primeiros capítulos, o verbo deixar é citado, é colocado diversas vezes. E uma dessas vezes é quando Jesus chama os discípulos. E ele diz, ele avistou os irmãos Pedro e André com as suas redes e os convidou a seguirem, dizendo, olha, eu os tornarei pescadores de homens. E o texto diz, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Quais são as coisas que você precisa deixar exatamente para que essa nova vida religiosa, espiritual, cresça e afloreça? Quais são os novos caminhos da sua vida que você precisa percorrer, da sua rotina que você precisa assumir, para que realmente você consiga ser renovado espiritualmente? Veja, o texto que li diz sobre odres. Odres eram umas vasilhas de couro, onde o vinho era reservado. E o que Jesus está falando ali, numa linguagem, uma visão muito clara para aqueles homens que estavam observando, é que se eu coloco um vinho novo num odre velho, e aí a ideia é, como é um material de couro, o material, depois de muito tempo de utilização, ele já dilatou o suficiente e ele se endurece. E ele perde a sua capacidade de flexibilidade. Por isso, se eu colocar um vinho que ainda está passando por um processo de fermentação, a fermentação do vinho vai fazer com que o odre se quebre, se parta. E tanto o vinho quanto o odre a gente perde. O que Jesus está falando é sobre a impossibilidade de colocar coisas novas em coisas velhas. E é por isso que talvez você olhe para a sua rotina, diante desse desafio de assumir novos compromissos, e você fale assim, não dá, e realmente não dá. Não dá para a gente querer mais da presença de Deus se a gente entulhou a nossa vida de coisa. Não dá para a gente ter mais compromisso com Ele, ou mais compromisso com a igreja, ou ter uma parte no corpo, assumir, não ter uma parte porque a gente já tem, mas assumir uma parte no corpo, porque eu não sei se você lembra disso. A questão não é se você tem uma parte no corpo, isso não está em dúvida, a questão é se você assume essa parte do corpo. É se você vem e trabalha no corpo, e você edifica o corpo, e é edificado por ele. Mas não há como fazer isso se não há uma renovação de hábitos, se não há uma renovação de caminhos. O que Jesus está falando aqui é, se você não muda os conceitos, se você não muda o interior, ou se você quer mudar o interior, se você quer aderir novos conceitos, se você quer aderir novos princípios, ou quer renovar os princípios do Evangelho em você, a estética precisa mudar, a prática precisa mudar. É por isso que eu falo que o Evangelho é uma transformação conceitual. Eu sempre falo isso sobre emagrecimento. Emagrecimento é uma mudança conceitual. Você não emagrece só porque você toma uma decisão externa. Dicas de fitness. Para aproveitar, né? Tem as 2 formações, vou trazer conhecimento. Você não emagrece se você só fala, não, vou para a academia, porque você vai para a academia já pensando assim, sábado vou arrebentar no churrasco. Você não mudou o conceito. Deus está falando com alguns, né? Você não mudou o conceito. Não mudou o conceito. Você continua partindo do prazer instantâneo da comida, prazer instantâneo do excesso. Você continua com o mesmo conceito e quer mudar o externo, não muda. Isso vale para quase tudo na vida, gente. A gente só muda as nossas práticas de forma real, a gente só é renovado externamente quando o nosso interior é transformado. E o que os evangelistas, e o que Paulo, o que Pedro, Tiago e todos aqueles que escreveram cartas queriam deixar claro para a igreja é isso. A transformação, ela é interior. Então, se você nessa manhã já teve o coração transformado por Deus, tem os conceitos do Evangelho em si, diante desses conceitos do Evangelho, que novos caminhos você precisa assumir para que esses conceitos estejam aflorados na sua vida? Porque, apesar de ser uma realidade conceitual, apesar de ser uma
a adaptação e renovação ética e comportamental não para na teoria. Só é evangelho quando se coloca na prática. Só é evangelho, só é encontro, só é renovação, só é novo caminho quando eu deixo as minhas redes e vou seguir a Jesus. Não é intento, Senhor, como seria bom se eu deixasse de pescar e fosse te seguir. Eles deixaram as suas redes e o seguiram, confiando de que aquela fonte de sustento seria suprida por ele. Confiando que apesar de largar aquilo que era o pão de cada dia na mesa, ele seria o pão que saciaria e eles teriam na caminhada a saciedade do reino e a saciedade do pão em casa. Um dos conceitos do Evangelho é que Jesus é aquele capaz, e Marcos narra isso, de fazer de poucos pães e poucos peixes o alimento de multidões. Isso é conceitual para o Evangelho. Contrário disso, antônimo disso, anti-evangelho do nosso tempo, é essa nossa sensação de que a vida está em nossas mãos e na nossa produção. Irmãos, é isso que Deus tem falado ao meu coração. A gente vai aos poucos se enganando, achando que as nossas famílias estão dependendo somente da nossa produção. E a gente vai se atarefando, e a gente vai pegando coisas para fazer, e a gente vai multiplicando o trabalho, e vai multiplicando a entrada, e às vezes a gente nem sente isso na prática. A gente não tem tempo para as pessoas, a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para nada, mas a gente está produzindo alguma coisa que a gente não sabe nem o que é. A gente está ansioso por ter. Às vezes não de malícia, mas por ver as carências e as necessidades. E a gente precisa, em algum momento da vida, lembrar que o conceito do Evangelho é que o Senhor sustenta os nossos lares. É claro, não é desculpa para você largar o emprego amanhã e vir para a praia, por favor. Mas é um conceito e um memorial de se eu tenho confiado de que o Senhor sustenta o meu lar. De que, além de separar 10% do dízimo, eu separo a minha vida para louvar ao Senhor, eu separo tempo de vida para a comunhão dos santos, eu separo tempo de vida para a palavra de Deus. Talvez você precise ter o seu caminho renovado. Talvez você precise tomar decisões. E não é para sair angustiado daquilo que eu tenho. É para, Senhor, eu quero tomar decisões práticas. Eu quero ser coerente com aquilo que é vida para mim. Eu quero ser inteiro naquilo que é a minha fé. E por fim, para nós celebrarmos a ceia juntos, Jesus renova sistemas religiosos. Jesus renova as nossas participações na igreja, no corpo. Jesus renova a nossa espiritualidade. E precisa renovar a sua espiritualidade. Jesus renova, a partir dessa espiritualidade, os nossos caminhos. Se eu tenho esse encontro novo com Deus, Ele diz coisas novas para mim. Ele fala coisas novas sobre mim, talvez pecados que você passou a cometer e nem percebeu, raivas que você começou a carregar, caminhos de mágoa aos quais você começou a andar, caminhos de dissensão, caminhos de falta de paciência. E a gente vai se acostumando. Em casa não tem paciência, em casa não tem paciência no trabalho, não tem paz em lugar nenhum, e não tem alegria mais em nada, e não sente prazer na vida, e a gente vai se acostumando. Deixa Deus renovar isso em você. Mas por fim, dentro desse contexto de Marcos, eu queria te lembrar que Ele renova a nossa esperança. Deus renova as nossas esperanças. Quando nós temos essa renovação espiritual, renovamos os nossos caminhos, nós permanecemos nesse caminho novo, porque a gente tem novas esperanças. Jesus encontra com diversas pessoas aqui que precisavam ter a sua esperança renovada. Um dos textos de Marcos, um dos relatos de Marcos, é a cura de um paralítico que foi levado pelos seus amigos. Não tinha espaço pela porta, eles foram pelo telhado. E Jesus o cura. E o que esse texto me traz à mente é essa esperança de encontrar Jesus, essa expectativa de alguns amigos de que aquele homem, ao encontrar com Jesus, fosse curado.
É olhar para Jesus não somente como concreto, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele faz em nossas vidas, mas olhar para Jesus sabendo que Ele ainda fará mais daquilo que pedimos ou pensamos. É olhar para Jesus, para o nosso passado, para a nossa história com Ele e falar: Senhor, Tu fizestes isso na minha vida. O Senhor já fez isso. E agora eu olho para o meu futuro, eu creio que Tu farás ainda mais. Eu creio que Tu tens coisas novas para mim, eu creio que o Senhor ainda continua cuidando da minha vida, eu creio que o Senhor continua na direção da minha história, eu creio que Tu és ainda o Senhor da minha vida, e Tu és o Senhor da minha vida, por isso o Senhor me dirige em novos passos, eu tenho essa expectativa de Te encontrar todas as vezes. Sem essa expectativa, sem essa esperança renovada, encapsulados no tempo e na existência, a gente fica por aqui. Eu sempre cito uma pichação que tinha num dos muros lá de Santa Teresa. Se não fosse o amanhã, que dia agitado seria hoje? Se a gente não olhasse para o amanhã, você ia sair correndo para encontrar um monte de gente, para ligar para um monte de gente, para refazer algumas coisas, para enviar dinheiro para alguém. Se você soubesse que amanhã não existe, que não há expectativa, a gente se encerra no hoje. Que angústia! Que medo! Que pavor em ficar preso em hoje! Como é bom pensarmos no amanhã! Tem gente que não gosta de segunda-feira, mas graças a Deus pela segunda. Imagina se ela não nascesse. Imagina se fôssemos informados de que o sol não nasceria amanhã, não nascerá amanhã. Ficaríamos terrivelmente angustiados. Mas temos esperança. Temos expectativa de que o amanhã venha. Temos a expectativa de um novo dia. E a minha pergunta para você é: por que diante da sua família, dos seus problemas, dos caos que nos envolvem, por que você perdeu as esperanças? Aquele que coloca o sol amanhã é o mesmo que cuida da tua vida e pode renovar todas as coisas. Aquele que faz os dias se renovarem é aquele que pode renovar a sua vida, renovar a sua existência, tirar os seus medos, acalmar o seu coração. Por isso Ele deseja renovar as suas esperanças. Por isso Ele deseja fazer com que você veja a vida com expectativa. Expectativa nele, não com promessas falsas, não com desilusões religiosas, mas com essa expectativa nele. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Tu tens o controle da vida em Tuas mãos. E por isso eu espero em Ti. Eu olho para a minha vida e eu espero no Senhor. Eu descanso no Senhor, eu tenho a Tua presença em mim, eu posso olhar para o amanhã, eu posso viver, eu posso enfrentar essa vida, porque eu tenho o Senhor em mim. Eu tenho o Senhor como o meu guia, e Tu tens a minha vida, Senhor. É isso que eu queria te convidar a fazer e falar ao Senhor nessa manhã. Talvez você precise renovar a sua participação no corpo. A ceia simboliza isso. Nós somos salvos, nós fomos redimidos pelo mesmo sacrifício. Nós começamos no mesmo lugar. Começamos no mesmo lugar. Nós permanecemos no mesmo lugar. E nós estaremos no mesmo lugar. Nós estamos na mesa de Cristo. E estamos diante do Cristo que renova as nossas vidas. Eu queria te convidar a fechar seus olhos nesse momento. E eu quero te convidar a orar ao Senhor. Talvez você precise nessa manhã ter a sua vida renovada. Talvez você precise nessa manhã ter a sua espiritualidade renovada, a sua fidelidade ao Senhor renovada. Talvez você precise de renovação de caminhos. Essa tem sido a minha oração. Senhor, renova meus caminhos. As portas se fecharam, mas existem novas portas do Senhor para nós. Deus refaz caminhos. Talvez Ele queira refazer o seu nessa manhã. E Deus talvez queira renovar as suas esperanças.
Talvez você esteja perdendo o sentido da vida, o desejo de viver, porque está encapsulado nos seus problemas. Está enclausurado, enclausurada na sua realidade. Há uma outra realidade. Há Cristo Jesus. Há o poder de Deus. Há a realidade do reino na sua vida e você pode ter expectativa nele. Eu quero orar por você. Se nessa manhã essa mensagem está falando ao seu coração, se Deus está falando, olha, meu filho, minha filha, você precisa renovar a sua vida, e eu quero renovar a sua vida. Não mais os mesmos costumes, mas os mesmos princípios, em novas realidades, em novas decisões, em novos caminhos, em novas esperanças. Se é para você, e se é com você que Deus está falando, e se você quer falar assim, Senhor, renova a minha vida, eu estou aqui. Eu quero que o Senhor, eu preciso que o Senhor me renove. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu quero orar por você nesse momento. Se é com você que Deus está falando, amém, amém, isso, fique de pé. Se Deus está falando com você, se Deus está falando com você que está conosco de forma virtual, se Deus está tocando o seu coração nesse momento, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a entregar o seu coração ao Senhor, a responder a Deus, assim como Ele está falando contigo. Eu quero orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém que Deus esteja renovando nessa manhã, Deus esteja restaurando talvez a fé, esteja realinhando os propósitos, chamando para novos tempos, novos caminhos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu és o Deus que nos renova. Nós tendemos à estagnação, nós tememos, somos limitados, mas Deus, Tu estás abrindo o nosso coração agora. Teu Espírito está quebrantando o nosso coração e a nossa vida, para que sejamos renovados por Ti. Por isso, eu clamo a Ti, Senhor, na Tua mesa, no Teu altar. Renova cada coração que se coloca de pé nesse momento. Tu sabes, Senhor, as circunstâncias, Tu sabes os desafios, mas Tu que sondas os corações, toca no profundo desse coração, dessa alma, e renova as expectativas na Tua presença. Seja também, Senhor, com todos aqueles que nos acompanham virtualmente, que Tua graça esteja agora nesse lar, nesse trabalho, nesse local, e que Tu possas renovar essa vida no poder do nome de Jesus. E que Tu possas tocar em todas as áreas que precisam ser renovadas. E que o Senhor abra nossos olhos para novas possibilidades. O Senhor nos dê fôlego e ânimo para novas decisões. E que o Senhor nos preencha nessa nova caminhada. Essa, Senhor, é a nossa oração. No precioso nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar todos a ficarem de pé. Nossos diáconos estarão aqui. Você possivelmente recebeu o cálice e o pão quando chegou. Alguém aqui que não recebeu? Alguém aqui? Levante sua mão, temos lá na galeria. Mantenha sua mão erguida para que nossos diáconos cheguem até você. Enquanto o pessoal é servido, não sei se você já abriu, eu já abri o meu para facilitar. Legal. Se você não abriu, se você quiser trocar de cálice com algum irmão, queria que se a gente fizesse esse movimento, troca de cálice com o irmão, com esse símbolo da comunhão. Olha, somos salvos no mesmo sangue, somos libertos no mesmo sangue, o sacrifício de Jesus é o que nos une nessa manhã. É bom estar com você na mesa. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Somos todos servidos.
Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como memória desse sacrifício, comamos todos. Seu sangue nos lavou, a nossa dívida pagou. Em memória do sacrifício de Jesus, bebamos todos. Somos gratos a Ti, Senhor, porque começamos aqui, permanecemos aqui e estaremos sempre aqui na Tua mesa. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o nome de Jesus, engrandecido seja o nome de Jesus, entronizado seja o nome de Jesus, em nossa vida, em cada vida, na Tua igreja e pelos séculos.